De volta com o TV Cine Dragão, com o Petros Cariri. A gente está falando sobre o filme Mãe e Filha. E, Petros, não é a primeira vez que tu filma a cidade de Cococi, né? Eu acho que dentro do roteiro do filme, a cidade ela é quase como se fosse um personagem. Eu Exato. queria que tu falasse um pouco sobre essa construção, tanto do ponto de vista do roteiro quanto do ponto de vista de construção de imagem, né? Eu acho que existe ali uma coisa de uma maneira de retratar o sertão que é muito diferente do que é retratado no Uhum. estado do Ceará. A primeira vez que eu tive contato com a cidade de Cococi foi através de um curto que eu fiz chamado Dos Restos das Solidões, né, que eu mostrava como é que a cidade chegou naquela situação e mostrava uma moradora que ainda resistia na cidade, enfim. Era um curta bem poético, assim, e já tinha um pouco dessa preocupação visual, né? E quando eu optei por filmar em Cococi, é porque era um lugar que eu já tinha bastante domínio, assim, da parte cênica, entendeu? Eu conhecia todas as casas bem, conhecia a luz do local, tá entendendo? Porque eu já tinha filmado lá o dos restos e tinha ido uma vez lá no inverno, então sabia já o que é que ia acontecer, como é que seria a luz. E foi a grande escolha foi essa. Eu tinha uma opção de filmar o filme, fazer o filme no dito verão aqui do Ceará, ou no começo da chuva, né? E optei por isso, até porque era uma outra representação do Ajuda, sertão que eu ajuda a queria. criar a atmosfera, né, que o filme evoca. Exatamente, eu queria um filme nublado, entendeu? Né? Com muita vegetação, eu queria que a natureza tomasse conta do filme. Sertão verde, né? Exato, é um filme que se você vê, a personagem principal, a mãe, né? Ela tá sozinha naquela casa, mas a natureza vai tomando de conta, né? Assim, tem vários planos que mostram isso, invadindo assim a cidade, né? Como se E fosse a própria casa, né, que tá meio que em ruínas, já dá essa Mas tem, abertura, né? E né? tem plantas, sabe, invadindo. Então eu queria muito isso, tanto na parte visual, né, como no som também. É um filme que tem um trabalho de som bastante sensorial, da natureza tomando conta da banda sonora. Então, eu optei por filmar no inverno por isso, e Cococi porque realmente é uma cidade que eu já sabia exatamente como é que seria a questão de movimentação de câmera, eu conhecia bem aquela casa que foi filmada, entendeu? Já tinha as lentes na cabeça, mais ou menos o mise-en-scène, e eu tinha, como eu estou te falando, eu tinha que ser bem prático nesse sentido, porque eu tinha só 15 dias para fazer o filme. Eu tinha É da cidade muito cinematográfica, né? fantástico, é uma cidade Mesmo. exatamente. Ela puxa isso, né? Tinha alguns, as pessoas falam muito na rigidez dos quadros e na beleza, né, de alguns dos quadros que lembram telas, lógico que lembram, mas, cara, era difícil você errar ali, na verdade. Onde você apontasse a câmera, tinha algum enquadramento interessante, entendeu? E assim, além da questão da fotografia, do som que você bota e cria essa atmosfera, eu acho que tem um peso grande da atuação, né? Das Sim, duas sim. atrizes que carregam o filme. Tem um embate, né, das duas personagens. A Zezita, eu já conhecia ela, né, de outros papéis, assim, não conhecia pessoalmente, mas conhecia o trabalho dela, é uma atriz fantástica. E a Juliana tinha trabalhado com meu pai no filme chamado Siriará, e eu resolvi apostar nessa dupla, né? E foi um encontro muito feliz, porque a atuação das duas no filme ficou fantástico, né? A gente não teve tempo de preparação de elenco. Ah, vocês não prepararam? Não. Ela chegou, a Zezita chegou, a gente conversava assim com a Juliana e tal, eu conversava porque ela mora aqui, mas pouco. E a Zezita chegou, a gente viajou. Aí 2 dias de preparação, conversando e Acho que eles entenderam bem, né? Isso é uma coisa bacana, uma coisa meio barroca, né? Acho que acaba sendo criada ali por elas serem de teatro. também. Eu acho que, Não é uma atuação tão naturalista, né? Então, eu acho que de alguma forma ajudava. São poucos diálogos, era uma coisa mais de corpo, de olhar, que exige muito do ator. Exige, realmente exige. grau de concentração. Muito grande, mas lá também permitia isso, né? Aqui reduzida, num lugar que praticamente não tinha som, não passava carro, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Mas tu falou uma coisa interessante agora, que tu falou de naturalismo
E o filme se afasta disso, né? Tanto é que em vários momentos ele introduz alguns elementos fantásticos, né? Como aquelas 4 figuras, aqueles 4 Exatamente. cangaceiros. O filme, ele trabalha com o universo fantástico. A grande verdade é essa. E se você parar para pensar, é um filme que pode ser visto também como um filme de terror psicológico. É interessante, não? Né? É um filme de terror, um filme tenso. Tantos Aquele, dias, né? Não é? Uma coisa assim tão... aquele começo, ela chegando na cidade, acho que o som dá conta de como se ela estivesse entrando... A gente falou já na Cidade Fantasma, mas ele cria uma certa tensão, né? De como se ela Exato. vai entrar numa armadilha, numa cilada. Exatamente. A gente optou por ir tensionando aos poucos, né? O som, tanto em questão de volume como da coisa sensorial, né? Acho que quando termina o filme, toda a parte 5.1 está funcionando muito forte, assim. Tem uma coisa de um catavento toda hora marcando o tempo ali, né? Com batidas. No final, ela começa a bater a cabeça também. Então, o filme chama por isso. Agora, realmente, é um universo fantástico. O uso que eu faço dos vaqueiros no filme, se você pensar, foi uma coisa que as pessoas vinham e achavam muito interessante, né? Porque tem uma relação bem clara que em ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, assim, né? Assim, algumas pessoas percebem, outras não, né? Mas É uma coisa bem aberta a interpretações é também. aberto, é isso que eu ia falar, exatamente. Pode ter várias leituras, né? É um filme aberto a leituras, assim. E eu quis fazer dessa forma, porque eu acho mais rico do que você fechar, né? Interessante que a gente pode estar falando aqui, né? Quem vai assistir o filme depois ainda vai poder ter... Tem uma leitura totalmente diferente do filme. Tem uma leitura, o filme é muito aberto nesse sentido, né? Muito aberto. Petros, no começo você falou da questão orçamentária do filme, né? Que foi bastante reduzida. E o orçamento quase de curta, né? Como o Pedro falou. Uhum. E na época tinham bem menos editais, né? Que você rodou o filme. E hoje em dia tem um pouco mais, mas ainda assim é uma coisa difícil, né? Acho que o realizador ainda depende muito desse... tem que passar por essa via crucis ainda. Depende disso, realmente. Você juntar uma equipe, né? Sei lá, o meu último filme tinha 30 e poucas pessoas, 40 pessoas. Né? Tem custos, né? São caros, é caro. Fazer cinema é caro. A parte de finalização tá barata, mas tem a parte humana, que é a mais importante, né? A parte técnica, tudo bem, né? Tá bem mais simples de fazer, mas tem a parte humana, os técnicos que você quer que trabalhe com você. Quer trabalhar com tal diretor de arte, né? Tem um preço, né? Você tem que agregar as pessoas, né? O filme, e tem um tempo de preparação, que hoje eu faço isso de forma mais sistemática, né? De fazer um pouco de preparação de elenco, chegar antes, fazer uma pequena pré, né? Eu acho que sem editar hoje é muito complicado, assim, dependendo do filme, eu estou falando também. Se for um filme eu sozinho com a câmera, tudo bem. Mas o filme que eu dependo de várias pessoas é muito complicado. E hoje ainda bem que melhorou nessa parte dos recursos, né? A gente tem um edital razoavelmente que vai atender um monte de gente, né? Porque entrou até dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Vão ser 4 longas esse ano. Tem vários curtas, tem projetos para a TV. Mas eu acho que é isso, é investir cada vez mais. Assim, eu acho que Pernambuco só se tornou... o cinema de Pernambuco virou o que virou, lógico. Lá tem... A coisa do cinema sempre foi muito forte lá, mas tem um investimento realmente maciço assim, do governo lá. Em promover esses talentos né, e fazer a coisa acontecer. Um dos intuitos do TV Cine é trazer ao público, né, dar acesso à produção do Estado e promover debate. A gente quer escutar o que é que os realizadores têm a falar. O Mãe e Filha circulou bastante pelo festival, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre a carreira do filme nas salas de cinema e como é que tu avalia o mercado de distribuição brasileiro hoje. Principalmente pro filme local, filme feito aqui no Ceará. A parte de distribuição realmente foi distribuído pela Lume Filmes, né? Um lançamento muito pequeno, porque na época era 35mm, eu só tinha uma cópia. Só tinha uma cópia. Eu rachei essa cópia com o Fred, porque o filme terminou, a gente finalizou em digital, mas a exibição, o parque de exibição era todo 35mm. Agora já está digitalizado, né? Agora é tudo digital. Mas na época não era, e a gente juntou uma grana, fez um transfer to film, né, que é passar o material digital para 35, uma cópia em positivo, uma cópia única, e foi tentar fazer a distribuição com essa cópia.
né? Mas foi muito difícil, uma cópia para rodar o Brasil, o filme estava no Rio Grande do Norte, aí tinha que ir lá, no Rio Grande do Sul, o cinema estava pedindo, enfim, foi uma batalha, né? Vamos finalizar então, assim, falando um pouco do Clarice agora, né? Como é que você estreou ele no Cine Ceará há pouco tempo e tá com uma distribuiçãozinha aí à vista. Exato, né? Já tá com estreia prevista para esse semestre? Não, vai ser, eu acho, final desse semestre. O Clarice teve a exibição, é o terceiro filme, né, da trilogia, que fecha a trilogia da morte. Foi lançado no Festival do Rio, ano passado, aí passou por alguns festivais, ganhou alguns prêmios, foi exibido aqui no Cine Ceará, na mostra competitiva, e a gente fechou a distribuição, né, com a distribuidora daqui, né, do Salomão, a Celeste. Eu acho que vai ser lançado no final desse semestre o filme. Eu tô bem assim, esperançoso que as pessoas vejam o filme, lógico, sabendo que vai ser super difícil, vai ser um público bem reduzido, né? Que não vai ser um lançamento muito grande, não tem verba para fazer como deveria ser. Mas eu tô ansioso que as pessoas vejam assim, o filme e debatam, gostem ou não gostem também, mas vejam o filme, né? Que é o mais importante, o filme ser visto. E depois do lançamento de cinema, TV, e vou apostar, assim, não é uma coisa que eu sou muito fã, mas em VOD, em VOD, né? Vídeo on demand, para TV e para internet, né? Porque, por mais que a gente faça o filme, eu faço o filme pensando na tela grande, realmente. Né? Todos os filmes foram pensando na tela grande, em ter uma distribuição em cinema. Mas hoje a gente vê o que fica mais. Eu comecei também a me perceber o seguinte, que a maioria dos filmes que eu vi, da minha cinefilia, eu vi ou revi, foi tela pequena, TV, e foram no cinema. Toda a filmografia de um diretor que eu gosto muito, chamado Pedro Costa, eu vi na tela de um computador, tu tá entendendo? No máximo ano passado, no Cine Ceará, né? Pois é, teve aquela exibição do Cavalo de Dinheiro. Mas é isso. Aí o cara, então, o filme vai ser visto muito aí também, entendeu? Em sites, em Vimeo, enfim. Então, eu acho que eu vou investir mais em vídeo on demand, sabe? Nesse outro projeto que você falou, que vai fugir um pouco do habitual, do lugar que você já explora. Não dá para adiantar muito não, porque o meu filme muda tanto, mas eu acho que eu vou fugir. Eu falo isso, mas, assim, eu estou montando o filme com o Firmino, Petros, eu estou vendo essa mudança toda, não. Porque eu acho que, na verdade, eu tenho essa impressão, às vezes a gente faz o mesmo filme, entendeu? Com pequenas variações. São presos as mesmas obsessões, os mesmos medos, as mesmas buscas. E você muda muito pouco, né? A grande verdade é essa, eu não mudei. Não, muda um pouquinho. E lógico, no filme vai mudando também um pouquinho. Mas os anseios, os medos, as buscas, eu vejo muito como as obsessões, né? São sempre as mesmas, né? Então, eu falei, não, é outra coisa, mudou. Vamos ver quando o filme estiver pronto. Talvez não tenha mudado tanto. Né? E às vezes, assim, a gente tenta mudar para continuar o mesmo, assim. Não sei, eu acho que tem que ver. Porque se você pegar o Grão, o Mãe e Filho, o Clarice, eles têm uma certa unidade. O que se eleva talvez seja a tensão, o nível de tensão do filme. O Grão é um filme bem mais, né, tranquilo e tal. O Mãe e Filho já tem essa coisa da tensão, né, que realmente o filme é todo tensionado, né? E no Clarice isso é elevado ao cubo. Assim. Então o final, né, é o filme mais tenso, assim, que eu acho. É outro tipo de tensão, mas é. E talvez O Barco seja uma coisa bem... Talvez, no mínimo, vai ser um filme solar, entendeu? Assim, mais otimista, né? É menos, né? Um pouco menos mórbido, talvez. Uma coisa... Não sei se chega a ser vida, não, mas é um filme que fala de liberdade, sabe? É um filme mais solar e otimista, né? Que aquela coisa que eu estou te falando tem sempre a ver com a própria personalidade da gente, as obsessões, entendeu? Essa coisa da trilogia da morte é porque realmente era uma coisa que eu estudava, eu era fascinado por isso. Assim, tanto a questão de ter medo da morte, como tentar entender a morte. Na época também que tentava estudar o budismo e entender, sabe, o sentido da vida, essa coisa toda. Um ciclo, né? Exatamente. O filme fala sobre isso também, né? O ciclo, né, de vida e morte, né? O renascer, enfim, é isso. Eu acho que se o Barco inaugurar uma outra trilogia, talvez seja a trilogia da vida, assim, em vez da morte como fim. Não sei, vamos ver.
Bom, então eu acho que o barco vai ficar também para a expectativa aí, né, da gente assistir esse Ainda filme. vai demorar um pouquinho. Mas por hora vocês vão ficar com Mãe e Filha, dirigido por Petros Cariri. Boa sessão a todos.